Então estamos aqui agora com o Paulo, convidado especial, a gente já tinha prometido no episódio que a gente fez com a Natália, né, sobre a questão do DISC, que é o perfil comportamental. Então no episódio com a Natália a gente falou sobre a importância de você conhecer o seu DISC e relacionar isso com as suas relações profissionais. E o Paulo já ministrou treinamentos lá na nossa empresa e para várias outras quanto a correlação entre perfil comportamental e vendas. Paulo, muito obrigado, viu, pela sua presença, uma honra ter você aqui. Gosto muito de fazer esses episódios com convidados, porque eu sempre, por mais que sejam assuntos, né, que eu já vi você falando, né, já tenho contato, a gente sempre acaba aprendendo. Obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Você é um cara que realmente é referência na área de odonto aí, acompanha o seu trabalho já tem muito tempo. E compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho para cada vez mais as pessoas poderem performar, entendendo sobre o perfil comportamental, mas voltado especificamente a essa parte para vendas. Eu costumo dizer, Lucas, que quando você começa a se conectar primeiro com você, que é o primeiro passo para você conectar com o próximo e saber o que comunicar numa venda, você se conectar primeiro consigo, entender bem o seu perfil e depois entender o perfil do outro, para você saber o nível de flexibilidade que você tem que ter e poder treinar, como a gente fala, né? Treinar para poder comunicar da forma mais assertiva. Perfeito, porque esse é uma coisa bem bacana, que a propósito do canal é isso, né? Ser acima da média. Eu acho que fosse para escolher uma das soft skills, uma das habilidades que todo mundo teria que aprender, seria sobre vendas, né? O nosso episódio não é só sobre vendas, é a correlação com disso. Depois a gente pode fazer um sobre outras técnicas de venda, mas com certeza vai dar para tirar grandes insights aí. Paulo, se você quiser relembrar um pouquinho para o pessoal, para que de repente quem não assistiu outro episódio, o que é o DISC e quais que são esses diferentes perfis? Legal, Lucas. Pessoal, então, o DISC, ele é uma teoria que ela que foi aprimorada ao longo dos anos, em que isso foi criado desde a época da filosofia antiga, da época da Grécia, Sócrates, aquela época lá. E aí foram teorias que foram sendo desenvolvidas, e a mais atual que a gente tem hoje foi do William Moulton Marston. Ele foi um doutor, psicólogo em Harvard, que ele aprimorou a teoria do DISC, e você inclusive pode encontrar no livro As Emoções das Pessoas Normais. Fala muito sobre essa teoria. E o DISC, eles são 4 tipos de perfis comportamentais, em que são D, de dominante, I, de influente, S, de steadiness, que é em inglês, que significa aqui, traduzindo, estável, e C, de conforme, ou seja, são esses 4 tipos de perfis. Resumidamente, o primeiro, que é o dominante. O dominante são pessoas que elas buscam controle e assertividade. Ou seja, aquela pessoa que ela busca estar certa e o foco dela especificamente é resultado. É uma pessoa que geralmente é um pouco impaciente e que o foco dela é resultado. Ela quer as coisas mais do jeito dela e resultado. Sendo bem direto. Direto ao ponto, como o dominante fala. Segundo tipo de perfil, o influente. O influente são pessoas que estão buscando, quando a gente fala do fator influência, são pessoas que estão buscando comunicação e sociabilidade, ou seja, são pessoas altamente comunicativas, sorridentes, alegres, pra cima, e que elas buscam fazer novas amizades, novos amigos, exercer a influência dela, influenciar outras pessoas com alegria e muito contagiante. Terceiro tipo de perfil, o fator estabilidade. Pessoas com o fator estabilidade alto, que a gente chama, são pessoas que elas têm a necessidade de ritmo e planejamento. E também voltado muito para empatia, ou seja, são pessoas que têm um ritmo mais calmo, mais tranquilo, que gosta de um passo a passo, um planejamento, gosta de previsibilidade, ou seja, uma pessoa que não gosta muito de coisas inesperadas, naturalmente, e ela gosta de realmente ter o ritmo próprio dela, com planejamento e tranquilidade, e se coloca muito no lugar do outro, muito empático. E o último tipo de perfil é o conforme. O conforme, quando a gente fala do fator conformidade, são pessoas como elas lidam com regras e processos. Ou seja, são pessoas mais detalhistas, perfeccionistas, pessoas que focam realmente naquele no mínimo do mínimo do mínimo detalhe. Elas querem saber as informações das coisas. Elas não confiam no que você diz, ela confia nas informações e ela precisa também saber das regras. O lema do conforme é que a regra é clara. Eu preciso saber das regras e as informações nos mínimos detalhes. Basicamente isso.
Ah, perfeito, show. Deu para relembrar de maneira muito, muito concisa, né, os conceitos, para quem está vendo o episódio a primeira vez. E por que é importante a gente entender sobre os perfis comportamentais de risco? Que para a gente se comunicar de maneira efetiva, principalmente numa venda, onde a gente tem interesses em comuns, né, o vendedor está ajudando a entregar uma solução para quem está comprando e quem está comprando está justamente buscando essa solução. Então é uma troca que ela é saudável, né? Até quem tem problema com venda tem que tratar esse bloqueio, que às vezes acha que é uma coisa ruim, né? Venda é uma coisa saudável. Sim. Você querendo ou não, você está vendendo o tempo todo, a sua imagem, né? Os seus valores, né? E também, quando você não está vendendo, você está comprando. Então a gente está tendo sempre essas relações. E quando você sabe qual que é o perfil, né, da pessoa que você está se relacionando, você consegue se comunicar muito melhor. Então parte às vezes dos negócios que não são fechados, parte da questão que a comunicação não foi efetiva, né? E aí é o que o Paulo falou de primeiro se conhecer. Então eu mesmo, né, paguei uma mentoria para o Paulo, onde foi feito, né, um questionário bem completo, meu mesmo, acho que são lá 30, 40 páginas, de maneira resumida aqui, né, e eu descobri lá que eu sou mais influente e dominante, que geralmente desses 4 você vai ter 2 que vão ser mais preponderantes, e menos conforme e estável, né? Então com isso eu consigo ver ali pontos fracos, meus pontos fortes, né? E detalhe, principalmente quando eu vou me comunicar com uma pessoa que é conforme estável, que é o oposto, eu preciso fazer um ajuste com minha comunicação clássica, porque senão, pensa lá, o que o Paulo falou assim, a pessoa que é conforme, que quer tudo nos mínimos detalhes. Se eu falo de uma maneira como se fosse pro dominante, já chegando falando, por exemplo, no meu caso, né, falando assim, olha, já vamos marcar a cirurgia tal data, vamos fazer tal coisa, custa tanto. A pessoa, não, peraí, eu não tenho as informações, eu tenho que pensar, eu quero saber qual que é a etapa, qual que é a marca do implante que vai ser utilizado. Então, veja só, você acaba às vezes até afastando, né? Então, Paulo, se você puder comentar um pouquinho mais, assim, como nas relações de venda, conhecer a questão dos perfis é interessante também, como que a gente pode ajustar um pouco as nossas propostas justamente para cada um dos tipos de perfis. Lucas, muito legal. Acho que o primeiro passo, e baseado no que você falou sobre você entender um pouco do teu perfil, que eu sou influente, dominante e tenho um baixo mais conforme estável, o primeiro passo foi o que eu falei, é você se conhecer. Eu acho que quando você entende sobre você, sobre o teu perfil comportamental, às vezes é até libertador. Eu falo por mim, quando eu tive acesso a esse conhecimento, há mais de 5 anos atrás, para mim foi como se fosse assim, um peso nas costas que eu tirei. Foi libertador, porque eu disse, eu sou desse jeito, então é porque eu sou desse perfil. E às vezes eu achava que eu até era um pouco estranho, porque as pessoas eram bem diferentes de mim. E quando eu entendi isso, eu disse, cara, que legal, eu pude me conectar melhor comigo e às vezes não me cobrar tanto pelo meu jeito. Eu ficava me perguntando, por que às vezes eu não consigo me conectar tão bem com as pessoas? Era porque exatamente eu não me conhecia, não me aceitava direito o perfil que eu era, e eu não sabia como era que eu me comunicava com o próximo. E eu tenho certeza que muitas pessoas passam sobre isso. Pode falar. Esse que você falou é bem bacana, né? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente está falando de DISC, perfil comportamental. Você descobrir sua ferramenta é você desenvolver autoconhecimento, que é fundamental, né, para várias coisas. E aí, inclusive, pessoal, tem um link que a Natália disponibilizou para você fazer o seu teste. Não é o mesmo que eu fiz completão, mas para você já sair do episódio sabendo qual que é o seu perfil. Se de repente você não soube responder com clareza, ou tá com dúvida, com curiosidade mesmo, eu vou colocar de novo na descrição do vídeo, vocês conseguem preencher lá e responder, tá? Só para o pessoal conseguir saber qual que é o seu aí, para na sequência, você for falando nas ferramentas na parte da venda, a pessoa também pode parar o vídeo, fazer o exercício e voltar, né? Legal, exatamente. Então, muito legal isso que o Lucas está disponibilizando. Realmente dá para ter uma boa noção de qual é o seu perfil. Então, façam e aproveitem. E depois, qualquer coisa, podem entrar em contato, que acho que tem os nossos contatos, inclusive, lá. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida. Voltando para o assunto que você estava falando, que a gente estava comentando sobre se conhecer. Então, como eu estava explicando, para mim isso foi muito libertador. E eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. As pessoas acham que quando eu ministro um treinamento, eu falo sobre perfil comportamental, não, tá bom, vou começar a pegar essas técnicas, comunicar com as pessoas e pronto, é isso. Legal, pode até ajudar. Só que se você não entende primeiro de você, se você não começa a entender cada vez mais como você se comunica, e qual nível de esforço que você tem que saber para você flexibilizar para você comunicar com o outro, muitas vezes isso vai atrapalhar as tuas vendas. Eu não falo muito isso, inclusive, nos treinamentos, mas isso é uma verdade. Porque, para pensar, perfis são como se fossem idiomas.
Imagina que a gente fala aqui português. Existe, e é um tipo de perfil isso. E existe outro idioma que o teu cliente está falando. Ou seja, eu estou falando português e vamos supor que o meu cliente está falando inglês. Imagina, cada vez mais eu falando português, português, português e o meu cliente falando inglês, inglês, inglês. Como é que vai ser essa comunicação? Não vai ser efetiva. Ou seja, vai dar conflito, vai dar problema. Então, quando eu entendo que eu falo português e eu entendo que o meu cliente fala inglês, agora eu vou começar a estudar as formas de falar inglês. Ou seja, formas de falar o idioma do meu cliente. Agora vamos colocar outro cenário. Vamos supor que eu falo português e o Lucas, ele fala, o Lucas é meu cliente, ele fala espanhol. Opa, já é outro nível de flexibilidade, é outro nível de aprendizado. Português e espanhol têm semelhanças. Então, por ter semelhanças, talvez eu consiga me comunicar um pouco com o Lucas, mas eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, mas vai ser mais fácil para mim. Entendeu? Então é basicamente isso. Você tem que entender o seu idioma e saber o nível de flexibilidade, o que é que você tem que aprender para você ser efetivo na venda, porque é natural a gente querer comunicar com o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado. Aquela velha frase, Lucas. Isso aí acho que tá bem claro, o pessoal já vai saber qual é o meu perfil. Eu sou influente puro. Influente 96%. Quem fez já o meu é 50 e alguma coisa, o meu não é muito não, o meu é 50 e pouco. Exatamente, eu sou muito influente, por muito tempo eu tive que realmente poder baixar um pouquinho, flexibilizar, saber como é que eu ia lidar com isso, para não ser demais. Então, isso também é um processo, que se o seu perfil é muito, muito, muito alto, talvez você seja, como a gente chama, um pouco sem noção. Isso serve para qualquer tipo de perfil. Às vezes ele pode extrapolar, entendeu? E isso pode, às vezes, não agradar muitas pessoas. Então, é trazer sempre o equilíbrio. Você vai flexibilizando e, como eu falei, aprender a se comunicar consigo mesmo. Você ia falar de uma frase que eu te interrompi para fazer a pergunta aí. O pessoal devia estar curioso qual era seu perfil. Exatamente. O que eu estava falando é, o que acontece é que muitas vezes a tendência que eu vou me comunicar com outro é o meu perfil natural. Porque a gente sempre ouviu aquela frase e é natural a gente tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. É muito comum isso. Eu entendo a intenção dessa frase, foi dita, é muito em relação à integridade, muito em relação à ética, você realmente ser muito honesto, verdadeiro com a pessoa. Mas quando a gente fala de comportamentos, que é esse o tema que a gente está aqui, perfis são comportamentos, será que a forma que o Lucas quer ser tratado é a forma que o Paulo quer ser tratado? Talvez não. Talvez alguns pontos sim, alguns outros pontos não. Então a gente entender, em vez de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, eu tenho que tratar o Lucas como ele gostaria de ser tratado. Então quando eu entendo de perfil comportamental, eu começo a tratar o Lucas como ele gostaria de ser tratado, dos comportamentos dele. É isso. Então, Paulo, levando em consideração isso, o que você teria de dica para passar para a gente pôr na prática na hora da venda quanto a essas questões do perfil comportamental? Legal. Acho que o primeiro ponto é você entender sobre si mesmo, você começar a entender o seu perfil comportamental. Segundo, comece a estudar todos os perfis. Existem vários livros que, inclusive, eu posso deixar aqui, para deixar aqui nos comentários tudo, Lucas, acho interessante. Existe um livro chamado Decifre, Influencie Pessoas. É um livro que ele realmente tem vários pontos sobre o perfil comportamental. Acredito que é o primeiro livro para você começar, porque ele fala muito sobre a conexão consigo mesmo, do perfil, e também entender os outros tipos de perfis. Um segundo livro, que esse para mim é o mais completo, quem puder adquirir, eu concordo, acho que é incrível, chama Manual Definitivo DISC. Vou repetir, Manual Definitivo DISC. Ele é o mais completo, é como se fosse uma enciclopédia em que tem tudo, inclusive dicas também de vendas. Eu acho que é o primeiro ponto, conhecimento. Investir em conhecimento e autoconhecimento, mais especificamente, nunca é demais. Segundo ponto, é entender, quando a gente fala de perfis, os 4 tipos de perfis, é entender quais são os motivadores de cada perfil. Quando eu converso com o motivador de cada perfil, eu vou ter noção do que é que eu vou comunicar, do que é que eu vou falar. Por exemplo, vou falar o motivador dos 4. Primeiro motivador do primeiro perfil, dominante. Uma coisa chamada resultado. O dominante, ele quer resultado. Ou seja, toda a minha apresentação, tudo que eu vou fazer, a forma que eu vou comunicar é buscando resultado.
Ponto. Segundo, perfil influente. O perfil influente, qual é o motivador dele? Reconhecimento. É um perfil que ele quer muito amizade, quer ser reconhecido. Ou seja, eles são pessoas que gostam muito de se mostrar. Então, você reconhecer, você mostrar como aquilo que você está vendendo vai trazer reconhecimento para ele, você vai ganhar ele. Então, é você se basear nisso. Claro, mas tem que ter toda uma construção. Mas só para você pegar. Terceiro perfil, estável. Qual o motivador principal do estável? Segurança. O perfil estável precisa de segurança. Então você mostrar que o teu produto, o teu serviço vai trazer segurança para ele e vai fazer da vida dele cada vez mais segura aquilo ali, você fecha a venda com ele. Quarto, perfil conforme. O que é que ele quer? É informação. É isso que ele quer. Ele é extremamente perfeccionista. Então, o conforme, ele quer todo tipo de informação que vai fazer aquilo ali trazer perfeccionismo para ele. Acho que, na verdade, o motivador é mais perfeccionismo mesmo. Então, você trazer aquilo do perfeccionismo para o conforme, trazendo as informações, regras, detalhes, aquilo ali vai fazer com que ele geralmente compre de você. Então, acho que esse é o segundo ponto, Lucas, que eu tenho a comentar. Ah, perfeito. Inclusive, você falando agora, tinha até um caso que eu ia trazer, mas ele casou agora, melhor ainda na minha mente, porque é o seguinte, agora, né, a gente está gravando de noite, né, o episódio vai aparecer no horário, mas a gente está gravando à noite aqui. Eu saí do consultório, vim direto para cá, e no consultório eu tive 2 consultas, né, para apresentar plano de tratamento. 2 perfis totalmente diferentes. Então eu vou contar como é que foi o primeiro. O primeiro, claramente estável. Ele queria segurança, envolvia etapas cirúrgicas, né? Para quem não me conhece, eu sou cirurgião dentista, especialista em prostodontia e periodontia, e ele tinha que fazer um tratamento cirúrgico. Ele já tinha vindo outra vez, ele veio mais uma vez, com receio. Ele falou assim, olha, confio muito, mas ainda estou com um pouco de receio quanto à questão da cirurgia. E aí o que aconteceu? Eu mostrei detalhes, eu mostrei depoimentos de vários pacientes mostrando que a experiência foi boa, foi confortável, não teve dor, fez tudo em uma cirurgia só, junto com o médico anestesista, que é justamente para trazer a segurança. E detalhe, eu não pressionei ele. Já é a segunda vez que ele veio e ele falou assim, eu não estou pronto para decidir. Eu falei, não, o senhor não tem pressa, o caso não é um caso de urgência, você não está com o dente quebrado, tem que tratar que a situação vai piorar. Se você decidir mês que vem, a situação vai estar igual, a gente não vai ter variações grandes de preço, nem de nada, né? Então veja que, inclusive, por exemplo, quando a gente fala de vendas, se eu entrasse no gatilho da escassez com esse paciente, que é o paciente estável, eu não, você tem que fechar hoje porque mês que vem muda e tal, talvez eu afugentaria esse cliente que busca justamente segurança. Então, olha só, eu me comuniquei super certo com esse cliente. Foi top. Com esse paciente foi show. Né? Ele ficou de pensar e tal, mas eu estou muito otimista que vai dar tudo certo, porque eu percebi que eu consegui gerar empatia e comunicar na linguagem como ele gostaria de ser comunicado. Na sequência, de imediato, eu já entrei num outro, que aí tive que fazer uma teleconsulta com ele, porque ele estava sem horário, e eu não me atentei que o perfil dele era dominante, porque eu tive até poucos contatos com ele. E eu saí, olha só como é que é o que você falou do grau de flexibilidade. Eu saí de um paciente estável e fui para um paciente super dominante, ao extremo. E eu não me atentei para modificar a conversa. Quando eu comecei a apresentar, eu ia dar uma notícia para ele que era uma notícia ruim, que eu estava com 2 dentes perdidos. Tinha que ser extraído, ninguém gosta de receber essa notícia, né? Aí eu fui naquela história assim que o gato subisse no telhado, eu ia mostrar no software, simulação, com detalhe. De cara ele já me cortou. Eu falei, não, beleza, se não tem jeito, vamos lá, o que tem que fazer? Aí aquilo que você falou assim, ele estava focando no objetivo. E ele é um cara muito conturbado, tem pouco tempo na agenda mesmo, vive viajando. Então se eu chegasse para ele na apresentação de cara e falasse, ó, vamos lá, sei que você viaja muito, como é que é a sua agenda para a gente poder organizar e resolver a situação? Você tem que fazer tal e tal procedimento. O melhor caminho é esse aqui, ó. O melhor resultado é esse, o que eu queria na minha boca era isso. Eu já ia conseguir comunicar muito mais efetivo, mas houve uma quebra de conexão que eu percebi. Eu falei assim, não performei no máximo como eu costumo fazer na venda, porque eu entrei no modus operandi do último paciente e não ajustei. Aí eu tive que fazer como é que ele fala assim, fiquei um pouco desconfortável no meio do caminho, ajustei a rota e dei sequência. Mas na hora eu percebi, eu falei, nossa, eu vou até falar esse exemplo hoje, lá na nossa gravação do episódio, porque era bem isso, o paciente era extremamente dominante, eu podia ter encurtado muito mais, sido muito mais direto e eficiente na venda. Né? Então eu tive que fazer esse ajuste no meio do caminho. Talvez eu tivesse chegado já pronto, levando em base esses 4 conceitos que você falou, né?
que é resultado, o dominante que é resultado, o influente que é reconhecimento e conexão, o estável ele quer segurança e o conforme ele quer informação, ele quer o perfeccionismo, né? Então assim, Exatamente. é um exemplo super top aí para mostrar, né? É isso que eu falo, eu tô sempre aprendendo. Então eu acho que eu já vi a sua aula 2 vezes sobre isso, né? E veja que você falar de novo foi importante aqui para justamente reforçar isso e fazer ajustes finos ali nas técnicas, né? E Lucas, eu acho que é interessante o que você está falando, porque é muito comum a gente muitas vezes confundir os perfis. Isso acontece muito. Às vezes a gente está comunicando para um perfil, chega outro paciente, outro cliente, a gente comunica para o mesmo perfil, ou às vezes tem até dificuldade. Eu já tive diversos clientes que chegaram para mim e disseram: poxa, Paulo, a minha dificuldade é identificar os perfis. Às vezes eu acho que é um perfil, comunico daquele perfil e na verdade é outro perfil quando eu descubro. E isso é muito comum. Isso na verdade, Tenho dica, eu já ia falar isso. Com o tempo, primeira coisa, com o tempo você vai começando a identificar melhor. Segundo ponto, às vezes, os perfis, quando eles são muito equilibrados, ou seja, isso aí você tem que, para ter um nível de detalhe, se ele é equilibrado ou não, você tem que fazer realmente o relatório completo do DISC, tá? Do CIS Assessment. E quando ele é muito equilibrado, tudo muito próximo a 50%, que todos são bem equilibrados, por mais que você vai ter um ou dois predominantes, é mais difícil de você identificar qual o perfil predominante daquela pessoa. Isso é comum, não se julgue por isso, tá? Mas a dica é, primeiro treinar até ficar melhor. Isso aí com tudo na sua vida você tem que fazer. Eu sempre falo, treino fácil, jogo difícil. Treino difícil, jogo fácil. Então, tem que treinar pra caramba. Segundo ponto, vamos lá. Agora a dica prática para você pegar papel e caneta e anotar. Primeira coisa, você tem que se perguntar: essa pessoa que eu tô conversando aqui, ela é mais extrovertida ou ela é mais introvertida? Ela se expressa mais ou ela é mais contida na dela? E é o primeiro ponto. Se você pensou, esse cliente que você tá agora falando é mais extrovertido, é mais comunicativo, duas possibilidades. Provavelmente o predominante dela é mais influente ou dominante, que são os que se expressam mais. Segundo, se o perfil realmente, é mais introvertido. Então ele deve ser estável ou conforme, predominante. Você já mata aí, por eliminação, certo? E aí você vai para os outros detalhes. Tá bom, então eu percebi que esse cliente ele é mais extrovertido, ele se comunica mais. Tá, qual é a expressão dele? Como é que ele se comunica? Ele é uma pessoa que está buscando mais resultado? Ele é uma pessoa que está mais impaciente? Ele é uma pessoa que realmente parece que está com raiva, olha mais assim? Provavelmente ele é dominante. É uma pessoa que é mais comunicativa, sorridente, brincalhona. Ela é pra cima, fala muito sobre ela. Provavelmente ela é mais influente. Ela é mais introvertida, ela é mais na dela. Tá bom. Então é uma pessoa que ela é mais quieta, que ela realmente fala... esse é um pouco mais difícil, porque os dois são bem parecidos, porque eles são mais quietinhos, né? Mas quando ela fala, como é que ela fala? Ela tá buscando informações, detalhes, ela é bem perfeccionista, ela olhou um detalhe, ela quer isso, quer aquilo, quer o mínimo do mínimo, quer saber as regras, ela pergunta como é. Então provavelmente essa pessoa é conforme. Essa é uma pessoa que ela tá buscando, ela gosta de planejamento, ela gosta realmente de uma pessoa calma, chega você ver no olhar dela que ela é mais serena, mais tranquila, tá buscando um planejamento em si, ela fala sobre insegurança, fala sobre mais família, então provavelmente ela é estável. Então você vai fazendo por eliminação. Inclusive, Lucas, não sei se a gente pode fazer isso aqui, mas eu tenho um checklist, geralmente eu dou para os meus mentorados, que fica muito fácil de você ticar. Ela é mais extrovertida, mais introvertida? Qual o tipo, da forma que ela se comunica? Eu tenho esse material, que eu posso disponibilizar aqui pro pessoal. Sim, PDF. Show, porque eu tenho uma pasta lá que eu sempre, todo episódio, eu coloco material complementar. E aí, isso eu ia te pedir depois mesmo, se tivesse algum material complementar além da variação, para eu poder colocar lá. Então, legal. Presente aí para vocês identificarem melhor o perfil dos seus pacientes. Isso ajuda seus pacientes, seus clientes, quem quer que seja. Então, ajuda muito isso. Então, Paulo, esse negócio que você falou de a gente ir aprendendo, né, a perceber os perfis,
é muito bacana, porque eu antes, né, de ter contato com essa questão do DISC, eu não pensava nisso. Eu tinha um script de venda, eu já tinha estudado vendas em vários livros e já fiz cursos também, mas eu seguia o mesmo script para todo mundo. Eu não personalizava muito o script. Depois que eu aprendi do DISC, comecei a personalizar. E realmente é um teste. Por exemplo, esse paciente que eu falei que eu não antecipei informação, a hora que ele falou assim, a hora que eu falei assim, mas o dente realmente tá perdido, não tem como e tal, ele falou assim, não, tudo bem, isso não tem que fazer, vamos lá, o que tem que ser feito? Na hora que ele deu essa resposta, na hora eu percebi, nesse momento, pronto, ele é direto, eu preciso encurtar todo o caminho daqui para frente, foi quando eu ajustei. Então eu desenvolvi justamente o meu aprendizado para coletar esses feedbacks. Talvez se eu não tivesse o contato com o DISC, eu ia continuar comunicando de outra forma, ia continuar ineficiente, né? Então, Paulo, conta um pouquinho também de exemplos aí dos seus mentorados aí, porque eu acho que uma coisa que as pessoas devem ver também é que você pode aumentar o seu faturamento, você pode aumentar o seu grau de conversão na sua empresa, independente do ramo que for, utilizando justamente esse conhecimento. Você tem alguns exemplos aí para falar? Legal, Lucas. Eu tenho alguns exemplos, sim, de alguns mentorados, de algumas pessoas que já buscaram conhecer esse conhecimento já na prática, né? Aplicar, eu digo. E um exemplo que eu tenho exatamente é de uma clínica odontológica, uma cliente que trabalhava nessa clínica. Eu lembro que a gente fez algumas sessões para a parte de perfil, ela fez todo o processo. E aí ela falou para mim que ela foi conversar comigo. Ela era uma pessoa que ela tinha um perfil influente, tem um perfil influente. Ela chegou para mim e ela disse, nossa, olha, foi parecido com você a situação, Lucas. Ela disse, olha, eu quase não me comuniquei bem com aquele perfil. Aí eu percebi que a pessoa eu fui comunicar do jeito que eu me comunico com as outras pessoas, que é pro jeito do perfil influente. E aí no meio da apresentação do tratamento e tudo, a pessoa tava mexendo muito no celular e olhava pro celular e ficava, olhava pro celular e ficava, olhava para um lado, pro outro, ficava assim olhando muito, muito distraída. E eu percebi que era uma pessoa que não estava prestando atenção naquilo que eu estava falando. E aí logo eu identifiquei que ela parou, me interrompeu e perguntou, olha, vai demorar muito, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Quando ela deu esse sinal, ficou claro que ela era uma pessoa dominante. E o dominante, ele tem pressa. O dominante, ele quer que as coisas sejam rápidas, para ontem. Então ela disse, opa, ele é dominante. Então ela parou tudo que ela estava fazendo, ela disse, peraí, vem cá. Ela foi mostrar, tal, na prática, como era o resultado, o que era que ia acontecer no tratamento, assim. Mostrou de uma forma rápida, objetiva, começou a falar de quê? Aquilo que a gente comentou, resultado, e ela simplesmente foi e fechou a venda na hora, porque o dominante, ele toma decisão rápida e racional. E ela viu que o preço estava condizente com aquilo que ele estava buscando, e pronto, fechou o negócio. É simples assim. Outro exemplo, vamos lá. Isso é de um mercado automobilístico. Tinha um vendedor que ele trabalhava, digamos assim, em outra cidade, na cidade do automóvel, que tem várias lojas, né, de automóveis, e ele tinha começou a ter um conhecimento de perfil. E lá, ele recebendo um casal, ele percebeu que esse casal era conforme. E era um vendedor que tinha um perfil mais estável. Então, tem uma certa semelhança, porque são perfis mais introvertidos. Ele era um cara mais paciente, tudo, começou a comunicar com aquele perfil, e o pessoal falou que estava buscando um carro do modelo, vou botar, não lembro exatamente o modelo, mas vamos botar hipoteticamente, ele queria um Chevrolet Onix, por exemplo. Estava buscando um Chevrolet Onix e ele não tinha um Onix, ele tinha diz outro modelo aí de carro. Tinha, mas agora você me pegou, não estava preparado para falar de... tinha um Honda Civic. Tinha um Honda Civic, por exemplo, uma categoria a mais do que eles estavam buscando. Então ele começou a falar sobre o Honda Civic e ele percebeu que o casal queria só informações. Disse, olha, eu quero um Chevrolet Onix, mas você tem o Civic aqui, eu quero mais informações. E ele deu as informações. Disse, já que você não tem um Onix, você pode me indicar algum lugar que tem? Ele falou, olha, tem um vendedor ali na frente, eu conheço, que chama fulano de tal naquela loja, que ele tem lá um Onix para vender para você. E muito esperto, ele sabia que o vendedor era dominante, e ele não tinha conhecimento de perfil. Depois que, olha como ele foi esperto. Ele levou pro vendedor, eles foram lá. Quando dá um tempinho depois, o casal volta pra loja. E ele perguntou assim, poxa, mas vocês já voltaram? Eu acho que eu vou pegar o Honda Civic mesmo, porque vocês me atenderam muito bem.
você me atendeu muito bem, soube passar todas as informações, passou tudo direitinho aqui pra gente, você mostrou como esse carro vai fazer isso pra gente, tal, informações, falou tudo, né? Falou câmbio do motor, falou como funciona, falou quais são as peças, enfim, explicou tudo. E o vendedor pressionou eles na hora da venda. E se tem uma coisa que o Conforme e o Estável não gostam, é de serem pressionados. Então, simplesmente, ele gostou da forma que o outro vendedor abordou e ele terminou fechando a venda. Então, isso também é um caso. Ou seja, só pelo conhecimento que ele tinha de perfil, o casal não queria nem comprar aquele carro especificamente, mas ele terminou mostrando que aquele carro tinha mais vantagem trazendo as informações e não pressionando eles na hora da venda. E mostrando como aquele carro ia ser mais aderente ao que eles estavam buscando. Então, isso aí são exemplos muito legais que eu trago para vocês, mas que assim, entendo que cada caso é um caso. E sempre é treino. Porque você só fica bom quando você treina. É aquilo que eu aprendi lá no exército. Repetição até exaustão leva à perfeição. É o método jesuístico. Então, Paulo, muito, muito grato aqui por você ter participado desse episódio, né? Já tem um tempo aí que a gente vem, né, desde o começo do ano programando, até porque a gente falou, né, eu e o Paulo, a gente segue aí o Paulo Musi e o Paulo Vieira, né, e o Paulo Musi é um médico que faz as gravações dele em cima da bike mesmo, tanto que eu tive a ideia de fazer essa mesclagem, né, de gravar os podcasts, né, e o canal do YouTube, enquanto fazia exercício físico, eu me inspirei nele mesmo, né, e o Paulo fez todos os cursos, né, da Febracis, do Paulo Vieira, né, e recentemente eles gravaram episódio, eu falei assim, Paulo, agora é nossa vez, entendeu? Eu sou o Musi do Odonto e você é o Paulo Vieira de Brasília. Obviamente aí, uma brincadeira nossa aí, mas tinha tempo já que a gente vinha conversando sobre esse episódio, foi uma satisfação gravar contigo, foi top, tenho certeza que o pessoal aí vai gostar e valeu mais uma vez e um abraço, pessoal. Abraço, pessoal, obrigado pela presença de todos aí que estão assistindo esse episódio. Então, eu quero agradecer, Lucas, a você que é uma referência, um profissional, um amigo, uma pessoa que realmente tem crescido muito e com certeza vai ser uma ótima oportunidade também fazer uma parte 2 para o pessoal também conhecer mais detalhes sobre o perfil. E o Lucas também passa os nossos contatos, tudo. Obrigado, então, pela presença de todos aqui nesse podcast, tá, pessoal? E um abraço.